Rádio Rio de Janeiro, a emissora da Fraternidade, passa a apresentar Luz na Penumbra, programa que leva ao seu coração a mensagem da doutrina espírita. E com vocês, João Batista, para o estudo de O Livro dos Espíritos, da obra codificada por Allan Kardec. Papai do céu nos guarde e nos abençoe. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. E que possamos fazer do tempo esta dádiva que a todos nós é dada de maneira igual, um recurso a mais, para que possamos fazer da nossa vida escolhas cada vez mais sensatas e aprendizados maiores a respeito do amor, para poder conquistar a verdadeira felicidade. Então hoje nós temos conosco Guilhermina. Mais uma vez, que bom estamos juntos. A Leir Storti. Queridos amigos e irmãos, felicidades a todos e estudem a doutrina espírita. E Marcelo Aranda. Muitas vibrações positivas para todas e para todos. Então hoje vamos começar com Guilhermina, digamos assim, o início do final do capítulo 7º da introdução de O Livro dos Espíritos. O estudo de hoje meio que fecha um raciocínio. Quando as crenças espíritas se houverem divulgado, quando estiverem aceitas pelas massas, e ao julgar pela rapidez com que se propagam, esse tempo não está muito longe, dar-se-á com elas o que se tem dado com todas as ideias novas que encontraram oposição. Os sábios se renderão às evidências. A elas chegarão individualmente pela força das coisas. Até então, será intempestivo desviá-los dos seus trabalhos especiais para os constranger a se ocuparem com uma coisa estranha que não está nas suas atribuições nem do seu programa. No programa passado comentamos sobre isso, sobre os obstáculos que a ciência colocava. Enquanto isso, os que sem estudo prévio e aprofundado da matéria se pronunciam pela negativa e ridicularizar os que não pensam como eles, esquecem que assim sucedeu com a maior parte das grandes descobertas que honram a humanidade. É bem interessante porque tem gente que realmente, em vez de pensar, nega. Se não é o que eu acho que é, então não existe. Como se fosse, a suprassumo da inteligência do universo. Não é o que eu penso, não é o que eu acho, então não existe. Vamos lá. Expõe-se a ver seus nomes aumentando a lista dos ilustres proscritores das ideias novas e inscritos ao lado dos membros da douta Assembleia, que em 1752 acolheu com imensa gargalhada a memória de Franklin sobre os para-raios, Benjamin Franklin, julgando-a indigna de figurar entre as comunicações que lhe eram dirigidas e dos daqueles que que fez a França, olha essa que gracinha, que fez a França perder as vantagens da iniciativa da Marinha a vapor, declarando o sistema de Fulton, Robert Fulton, um sonho impraticável. Robert Fulton era um mecânico americano que construiu o primeiro submarino movido a hélice, o Nautilus, e realizou industrialmente a propulsão dos navios a vapor. Então, naquela época, eles achavam que indigno, que Fulton não tinha nada a ver. E, contudo, estas eram questões da sua alçada. Eram dois cientistas que tiveram a ousadia de pensar fora da caixinha, de pensar diferente. Como se diz hoje, uma expressão utilizada, furou a bolha. Então, tiveram a ousadia de pensar e provar. E riram. Se, pois,
essas assembleias, que contavam em seu seio a elite dos sábios do mundo à época, só tiveram a zombaria e o sarcasmo para ideias que não compreendiam, ideias que, alguns anos mais tarde, deveriam revolucionar a ciência, os costumes e a indústria. Como esperar que uma questão estranha aos seus trabalhos obtenha mais acolhimento? Se os cientistas da época, que se achavam realmente reis da cocada preta, conseguiram ridicularizar, dos 2 exemplos aqui, gênios que entraram para a história da ciência porque ousaram pensar fora da caixinha e exercitar o seu raciocínio procurando coisas para o bem da humanidade que ficaram comprovados depois. Aí eles não iam realmente ter a condição de raciocinar sobre a alma e o espírito, né? Vamos continuar. Eu diria que esses 2 exemplos citados por Kardec, de uma certa maneira, cruzam exatamente com a pergunta 459 e as subsequentes a respeito das interferências dos espíritos nos nossos pensamentos e atos. Sim. Porque se Napoleão Bonaparte tivesse adotado a máquina a vapor para impulsionar os seus navios, Invadido tudo. a Batalha de Trafalgar teria tido sucesso para ele e para a Marinha Espanhola, e ele teria invadido a Inglaterra e teria mudado o rumo total da história. As coisas acontecem como tem que acontecer. Não, veja bem, não tem como você mudar. Depois da Batalha de Trafalgar, simplesmente a Marinha Francesa ficou estacionada e não teve mais ação nenhuma no Atlântico. Só que, me permite, o fato das coisas não andarem com a rapidez que, teoricamente, a gente imagina, que os estudos foram eles não tinham o direito de ridicularizá-los. Eles não compreendiam. Então, ao invés de ridicularizá-los publicamente e fazerem ao próprio público dos 2 cientistas, que tal pensarem um pouquinho? Que tal raciocinarem um pouquinho? Porque as coisas acontecem na hora que tem que ser, né? Não era para ser. Sim. Não era para ser. Não, eu entendo o que você quer dizer, não era para ser, mas também não precisariam não pensar. Foi conveniente não pensar. Olha, recentemente... Escutando assunto aí. Vai debater somente esse parágrafo. Ele tem muita mais coisa aí. Marcelo. Então, vamos fazer uma análise ou vamos continuar aqui a leitura? Então, faz a análise e faz a leitura. Exato. Então, tá bom. Então, justamente, acho que é interessantíssimo isso e mostrar pra gente como é importante a gente ouvir todas as informações e tentar dialogar com todos. Acho que um exemplo disso é a Madame Curie, que mesmo contra tudo e contra todos, pegou o aparelho de raio-x, botou debaixo do braço e foi pro campo de batalha para salvar vidas. Isso. Independente se ela ia morrer, independente se ela tinha dinheiro. Você veja o altruísmo, né? Quando ela acreditava nisso. Então, isso que é interessante. Devemos acreditar também nessa ciência espiritual. É isso. Por isso ele vai falar aqui pra gente, olha. Esses erros de alguns homens de ciência, e agora também as mulheres, embora lamentáveis, não poderiam tirar-lhes os títulos que, noutros assuntos, conquistaram a nossa estima. Mas será preciso diploma oficial para se ter bom senso. É isso que a gente está falando. É isso que eu tô falando. Pensar não vai. Da Madame Curie. Exato. Ela tinha um bom senso, salvar vidas. E como fazer isso? E aí ela foi. E não haverá fora das cátedras acadêmicas, senão tolos e imbecis, né? E aí a gente fala dos saberes outros, né? Como o Paulo Freire falava, que se dignem lançar os olhos para os adeptos da doutrina espírita, a fim de verem se entre eles só existem ignorantes e o número imenso de homens e mulheres de mérito que tem abraçado permite relegá-la ao rol das crenças vulgares. Isso também é outra coisa que a gente tem que abolir, né? Não existe crença vulgar. Todo saber é um saber muito importante. Exato. O saber dos povos originários, dos povos tradicionais. O caráter, o saber desses homens e mulheres merece que se diga, já que eles afirmam, deve pelo menos haver alguma coisa. Repetimos ainda que, se os fatos com que nos estamos ocupando
se houvessem restringido ao movimento mecânico dos corpos, a pesquisa da causa física desse fenômeno entraria no domínio da ciência. Como, porém, se trata de uma manifestação fora do âmbito das leis da humanidade, ela escapa à competência da ciência material, porque não pode ser explicada por algoritmos, nem por uma força mecânica. Quando surge um novo fato, ou um fato novo, que não tem relação com nenhuma ciência conhecida, o sábio, para estudá-lo, deve fazer abstração de sua ciência e dizer a si mesmo que se trata de um estudo novo, impossível de ter feito com ideias pré-concebidas. Fantástico, né? E essa é uma bênção também, né? Isso, então a importância de que a gente abrir o coração, abrir a mente para todos os saberes. Sim. E promover esse diálogo dos saberes. O diálogo dos saberes materiais, o diálogo dos saberes espirituais e o diálogo dos saberes espirituais diversos, né? Sim, a gente do Espiritismo também não pode achar que a gente também é a última biscoitinho do pote. Exatamente. Porque existe espiritualidades em todos os campos, nos povos originários, nos povos de terreiro. Os espíritos estão em todo lugar. Isso mesmo. Estão em todos os lugares. Então, e trabalhando. Devemos também pegar o exemplo de Kardec e botar todos esses saberes na roda e aprender com todos eles. Exatamente, é isso aí. Leir. Só para esses comentários sobre essa questão. O professor Kardec ficou preocupado e perguntou ao mentor da obra, dessa grandiosa obra, está lá no capítulo Lei de Sociedade, a respeito do conhecimento da humanidade sobre as leis divinas. E o ilustre instrutor explicou que Deus periodicamente envia à Terra espíritos mais iluminados para despertar o interesse do povo, para repetir os ensinamentos do passado. Por isso encontramos casos como esse de espíritos iluminados que trouxeram novas descobertas e foram motivo de zombaria, mentes muito elevadas para a época em que estavam vivendo. Mas hoje vale a pena explicar, segundo o site da nossa Federação Espírita, esta doutrina já se encontra espalhada em cerca de 40 nações no mundo, através da assinatura do chamado Pacto Áureo, através do Conselho Espírita Internacional. É só para mostrar o esforço que culminou hoje, na atualidade, na divulgação dessa verdade, e estudiosos médicos, cientistas hoje voltados no campo da psiquiatria, da neurologia, convênios entre universidades brasileiras, americanas, europeias. Cada vez mais o cientista da atualidade se aprofunda nesse conhecimento para atestar ao povo ainda ignorante que é realidade, o espírito existe. Exato. Então vamos à nossa vinheta. Você está ouvindo pela Rádio Rio de Janeiro o programa Luz na Penumbra, com estudo de O Livro dos Espíritos, na apresentação de João Batista. Então agora o nosso Leir vai encerrar o nosso estudo de hoje. O homem que julga infalível a sua razão está bem perto do erro. Aqui, lembrar que esse julgamento de infalibilidade está apoiado em cima do orgulho, do egoísmo, apesar da ampla cultura e da ampla inteligência atual. Mesmo aqueles cujas ideias são as mais falsas se apoiam na própria razão, rejeitando, em virtude disso, tudo o que lhes parece impossível. Vale ressaltar aqui a importância da comunicação espiritual inferior, que chega ao ponto da chamada fascinação e não permite a esse estudioso aceitar as opiniões de terceiros. Os que outrora repeliram as admiráveis descobertas de que a humanidade se honra, todos apelaram ao juiz para as rejeitar. Aqui vale lembrar que autoridades como juízes também são espíritos como nós, no passo da evolução, resgatando seus passados difíceis.
O que se chama razão não é muitas vezes senão orgulho, e como dissemos anteriormente, disfarçado, e quem quer que se considere infalível coloca-se como igual a Deus, o que é impossível, mas o orgulho ainda do espírito o leva a isso na travessia dos milênios. Dirigimo-nos, pois, aos que são suficientemente ponderados para duvidar do que não viram e que, julgando o futuro pelo passado, não creem que o homem haja chegado ao apogeu, nem que a natureza lhe tenha virado a última página de seu livro. Nesse momento do nosso milênio, a humildade nos leva a aceitar felizmente a grata e imensa evolução cultural e sentimental da humanidade que formamos hoje. Mas ainda é natural e simples pensar na dificuldade popular em poder ampliar a sua mente e buscar nas estrelas, no íntimo de sua vida psicológica, a nossa realidade espiritual. Mas cada vez mais avança esta doutrina para toda a humanidade. Termino. Diga assim, a conclusão do raciocínio de tudo aquilo que a gente viu e que a gente estudou, que não tem como se julgar infalível, né? Porque ninguém é infalível. Exceto Deus, ninguém é infalível. E que nós somos realmente instrumentos que, dependendo da nossa vontade, sejamos bons instrumentos ou instrumentos ainda inferiores, ainda falsos. Porque a nossa propensão é que vai dar o mote daquilo que vai acontecer, não só a partir daquilo que a gente faz, mas a partir para nós mesmos. Porque não nos esqueçamos que o livre-arbítrio nos faz cometer os atos que nos serão proveitosos ou que nos serão nefastos. Aí e coloca aqui, achei muito interessante, o que se chama de razão não é muitas vezes no orgulho disfarçado. Claro, eu não faço assim, não sou eu que fiz. Por que vai ser bom? Porque não sou eu que fiz. O que eu estou dizendo não é proveniente da minha brilhante cabeça, então não funciona, não é verdade, não existe. A gente está falando meio que de uma maneira de galhofa, mas na verdade é o que acontece no cotidiano. A gente se julga realmente o senhor da razão, e a partir daí, o que o outro disser, se não for conveniente a nós e se não for condizente àquilo que a gente pensa, o outro está sempre errado. E sem discussão, sem abrir a discussão. E é isso, é interessante, como você disse, Lê, nos tempos de hoje, é aquela história, ou vai pela razão ou vai pela dor, né? Não tem jeito. Então, ou a gente aprende que a gente precisa abrir a cabeça e você não precisa nem expressar o pensamento, mas basta você não entrar em contenda, basta você não entrar em colisão, porque se você percebe que o outro não pensa como você e você, por algum motivo, acha que ele está errado, se você acha que ele está errado, o problema é dele, não é seu. Logo, você não tem o direito de impor a tua vontade porque você acha que você está certo. Aí, eu conversei sobre isso outro dia, é interessante. Mas e se ele me perguntar a minha opinião? Aí é diferente. Uhum. Se ele perguntar a minha opinião, aí eu digo, eu penso assim, baseado nisso. Mas a decisão é sua, não é minha. É difícil pra caramba isso. É muito difícil. É muito difícil. No campo da saúde, então, vários desses contratempos. Né? E essa busca, muitas vezes, que alguns fazem, acabam, infelizmente, não oportunizando que os outros fossem compartilhados. Sim. Eu lembro uma vez uma professora médica que ela olhava na tela do computador dela, tinha um gráfico com todos os pacientes dela num cantinho assim do gráfico dela. E tinha um paciente que estava fora. E aí ela achou aquilo um absurdo e de repente, mas por que aconteceu isso? E aí o paciente relata, não, doutora, eu me trato também num centro espírita. Eu tomo passes, águas purificadas, tratamento espiritual, cirurgias. E ela, não, você não tem essa doença. Mas como assim, doutora? Ela tem um exame na mão que mostra que eu tenho a doença. A diferença
é que existe um tratamento além, outro, além da matéria. Uma outra opção. Então, para quem não está ouvindo, é importante essa junção de tratamentos. Não podemos compreender isso. A compreensão de que há saberes e que o outro tem o direito de escolher. Isso. E aquele que está nos ouvindo, é importante também ele saber que a doença é um processo de aprendizado. Né? Que nós estamos no momento de todos estarem muito doentes, né? Exatamente. E como é um processo de aprendizado, mergulha buscar novos aprendizados, novos tratamentos, não larga o tratamento material, que como ele mostrou aqui, o cara falou, claro. A ciência material também tem a sua importância, mas quando a gente vai além e busca outros, a gente não está só curando o corpo, mas está buscando um processo de reforma íntima, reforma dos pensamentos, abrindo o coração para novos saberes. Então está num processo de aprendizado, que vai levar a uma cura. Sim. Eu diria, inclusive, uma coisa. Nós que militamos na área da terapêutica, eu e Guilhermina, sabemos disso. Que não há como você abordar uma enfermidade sem entender que, primeiro, paciente não é um nome ou um número. Isso mesmo. Ele é uma pessoa. Começa por aí. Segundo, sendo uma pessoa, e nós sabendo que ele é um espírito, nós temos que cuidar do corpo, da mente, e ajudá-lo espiritualmente, respeitando o seu livre-arbítrio. E no que diz respeito às enfermidades ditas doenças mentais, que aí do caso já existe uma nova abordagem disso, algumas são distúrbios de afetividade, outras são distúrbios de humor, outras são distúrbios de consciência, de cognição, de memória. Nós temos que entender que a abordagem tem que ser física. Sim, a medicação tem que ser dada. Importante. Tem que ser dada também uma abordagem ética e moral, de apoio emocional, e, acima de tudo, é necessário a abordagem espiritual. Isso mesmo. E aí, no caso, quando falamos de abordagem espiritual, não é somente tratamento dentro do centro espírita. A pessoa pode bater a porta de qualquer tipo de templo, que sempre encontrará alguém para lhe enxugar as lágrimas. É muito importante lembrar disso. É o fora da caridade é que não há salvação. Isso mesmo. E caridade pode fazer até mesmo uma pessoa que seja ateia. E aí eu me lembro da fala da mulher do Carl Sagan quando ele desencarnou. Ele é materialista por sistema e ela também. Quando estava sendo sepultada, ela disse: como eu gostaria de acreditar como as pessoas que têm religião acreditam numa vida após a morte. Para mim, ele acabou. Eu imagino a alegria dela quando desencarnar e encontrá-lo no plano espiritual. Verdade. Que ele foi um grande humanista e ela também é uma grande humanista. Mais importante é isso. Vamos refletir a respeito disso, que o Papai do Céu nos guarde, nos abençoe. Hoje, agora está para todo sempre. Que louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, que possamos fazer do tempo essa dádiva que a todos nós é dada de maneira igual, um recurso a mais para que a nossa caminhada seja mais firme e consistente na conquista dos valores espirituais que nos levarão à verdadeira felicidade. Graças a Deus. Graças. Você está ouvindo o programa Luz na Penumbra. Rio de Janeiro está levando ao seu lar e ao seu coração a mensagem consoladora da doutrina espírita, através do programa Luz na Penumbra. E agora com vocês,
Antônio de Pádua Barbosa e Marta Batista. Boa noite, meus caros amigos. Estamos aqui mais uma vez de volta ao programa Luz na Penumbra, no qual nós estudamos o Evangelho segundo o Espiritismo de Allan Kardec. Hoje nós vamos dar início ao capítulo 4. Ninguém poderá ver o reino de Deus senão nascer de novo. Esse capítulo trata quase que exclusivamente da tese da reencarnação, mostrando citações dos evangelhos e da Bíblia a respeito deste tema. Então, é um capítulo muito importante para nós espíritas, porque a reencarnação é um tema muito importante para nós, né? A base, quase que podemos dizer, é a base fundamental do nosso estudo. E para dar procedimento a este trabalho de estudo, está aqui conosco Marta Batista, que vai nos abrilhantar com seus comentários a respeito deste tema. Olá, Marta. Olá, Tony. Vamos tratar de um assunto importantíssimo, né, para a nossa doutrina espírita, né? É o eixo da doutrina, a reencarnação. Então, inicia, né, Kardec propõe aqui falar sobre alguns temas que vão ser desenvolvidos ao longo do capítulo, e nesse capítulo, né, ele inicia como todos os capítulos do Evangelho, com algumas citações bíblicas para que nós possamos desenvolver a ideia da reencarnação e localizá-las na Bíblia, né? Não que seja fundamental, porque a doutrina espírita ela existe independente, né, das questões bíblicas, mas é a doutrina espírita segundo, né, o Evangelho segundo o Espiritismo, né, não segundo a Bíblia. Então isso é importante que a gente saiba. Ele coloca apenas para que a gente entenda e possa localizar. Então muitos que às vezes simpatizam ou acham interessante a doutrina, gostariam de ver essa correlação. E não custa nós, como Kardec colocou aqui, fazer algumas alusões. Então ele inicia aqui com 3 citações. A primeira está em Mateus, capítulo 16, versículos 13 a 17, e em Marcos, capítulo 8, versículos 27 a 30. E ele inicia dizendo: Jesus, tendo vindo para os arredores de Cesareia de Filipe, interrogou os seus discípulos: que dizem os homens quanto ao Filho do Homem? Quem dizem eles que eu sou? E os discípulos lhe responderam: uns afirmam que és João Batista, outros que és Elias, outros que és Jeremias ou alguns dos profetas. Jesus lhes disse: e vós, quem dizeis que eu sou? Simão Pedro, tomando a palavra, respondeu: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus falou: bem-aventurado és, Simão, filho de Jonas, porque não foi a carne nem o sangue que te revelaram isso, mas meu Pai que está nos céus. Então, a primeira coisa que a gente verifica, né, o objetivo do capítulo, e no caso desses itens que nós iniciaremos, é ver o significado, né, de reencarnação, e no caso, como os judeus o chamavam, né, eu entendiam como ressurreição. Era a mesma ideia incompleta da reencarnação, mas eles a chamavam de ressurreição. E também para que a gente absorva o conhecimento, né, e esse conhecimento pelos antigos, os judeus, era um consenso, bem como o reconhecimento do próprio Cristo. Quer dizer, então o próprio Cristo falou de forma, na citação bíblica, ele deixou registrado pelos apóstolos, né, pelos seus discípulos, eles registraram falas de Jesus
como no caso, né, aqui, que ele diz, né, tu és o Cristo, Filho de Deus vivo. Então ele diz, bem-aventurado és Simão, filho de Jonas, porque não foi a carne nem o sangue que te revelaram isso. Quer dizer, quando ele diz que eles pensavam que Jesus era Elias, que Jesus podia ser um outro profeta, Jeremias, ou de algum outro profeta, e, na realidade, o Pedro, inspirado, né, logicamente a gente percebe que ele está inspirado, ele fala que Jesus era o Cristo, e ele não era nenhum desses. E depois, mais adiante, ele vai explicar que Elias já havia vindo, mas que ninguém havia reconhecido Elias. Então, ele já inicia falando. E aí nós vamos perceber, né? É possível concluir, através destas passagens evangélicas, e nós vamos ver mais duas, que os judeus conheciam a reencarnação? Sim, fica claro, né? É nítido isso, porque as ideias que tanto os discípulos como outras pessoas tinham e faziam, era justamente a de que Jesus teria sido, a de que Elias teria sido Cristo. Ora, na verdade, em torno de quem teria sido Cristo, era o que eles refletiam, era o profeta tal, era o profeta esse, aquele, e imaginando como João Batista, Elias, Jeremias ou algum dos profetas, nos leva a concluir que os judeus acreditavam em reencarnação. Quer dizer, eles não sabiam exatamente quem ele era, foi preciso que Pedro, inspirado, dissesse, mas eles tinham uma ideia de que as pessoas, os espíritos, podiam voltar, não com o mesmo corpo, mas voltariam numa outra reencarnação ou ressurreição, como eles chamavam. Então, essa ideia da reencarnação não surgiu com o Espiritismo. E nem o Espiritismo contraria os princípios do cristianismo. Os judeus já tinham essa noção do fenômeno, né? E o próprio Cristo a ele se referiu, mostrando então que o espírito renasce em outros corpos. E o que a gente pode entender pela resposta de Jesus a Pedro, não foram a carne nem o sangue que isso te revelaram, mas meu Pai que está nos céus. Que Pedro, por seu conhecimento e experiência, não poderia ter dado aquela resposta. Na realidade, se a espiritualidade superior não houvesse inspirado, ele não conseguiria. Então foi uma inspiração que ele recebeu e aí respondeu. E essa resposta, né, de Jesus, subentendido que Pedro não falara por si mesmo, mas sob inspiração, espiritual, através do concurso dos espíritos superiores que chegou a ele essa revelação. Então, é preciso que a gente observe, né, que tudo isso vai só confirmar a ideia da reencarnação sabida pelos judeus. Eles tinham uma ideia, uma compreensão perfeita como nós espíritas temos? Não tinham, os judeus não tinham uma ideia perfeita, né, concreta do que era a reencarnação como nós espíritas a entendemos. Mas, de um jeito ainda meio incompleto, eles compreendiam e chamavam de ressurreição. O que a gente pode, né, seguindo aqui, vamos ver uma outra passagem que há também uma comprovação da reencarnação aqui. Está em Marcos, capítulo 6, versículos 14 e 15, e em Lucas 9, versículos 7 a 9. Entretanto, Herodes, o tetrarca, ouviu falar de tudo o que Jesus fazia, e seu espírito ficou em dúvida, porque uns diziam que João havia ressuscitado de entre os mortos, outros que Elias havia aparecido, e outros que um dos antigos profetas havia ressuscitado. Herodes então falou: eu mandei cortar a cabeça de João. Portanto, quem é esse de quem ouço dizer tão grandes coisas? E tinha vontade de vê-lo. Quer dizer, então, o que nós percebemos, né?
afirmando aos discípulos que Elias, o profeta, né, era o profeta que haveria de vir para restabelecer todas as coisas, já viera e não fora reconhecido pelos judeus que lhe haviam dado um tratamento cruel. Quer dizer, então, a gente percebe que ele estava falando ali que era natural para eles. Eles entendiam tranquilamente que um espírito poderia morrer e depois, né, dessa pessoa morrendo, o espírito voltaria. Claro que não com o mesmo corpo. Então ele chamou a atenção. Eu mandei o tetrarca, né, o Herodes, mandou matá-lo, mandou decapitá-lo. Então, como vocês dizem que ele já veio? Então, é importante, e tinha vontade de vê-lo, quer dizer, ou seja, ele tinha vontade de vê-lo porque, como ele foi decapitado, e como é que está dizendo que ele está aí, né? Já voltou e está aí, como pode isso? Então, a gente nessa passagem, né, vê de que modo Jesus admite a existência da reencarnação, afirmando isso aos discípulos, né, que Elias, o profeta, haveria de vir, já tinha vindo, mas ninguém o reconheceu. Porque, lógico, vem com outro corpo, né? Na reencarnação vem com outro corpo. Então, qual a conclusão dos discípulos acerca de quem teria sido Elias? Eles entenderam que Jesus, ao afirmar que Elias já viera, admitia que João Batista era Elias reencarnado. Quer dizer, então, o espírito reencarna, mas não há nenhum compromisso com o corpo que ele habitou, que ele usou naquela encarnação. Então, os discípulos compreenderam que fora de João Batista que ele falava. E o que a gente entende por reencarnação? É a volta da alma, o espírito, a vida corpórea, mas em um outro corpo e sob nomes diferentes. E o Espiritismo passou a usar esse termo reencarnação, porque achou mais perfeito para não haver a confusão e a ideia de que o espírito voltaria com o mesmo corpo, né? Não, isso daí derroga as leis divinas, não poderia. Então, à medida que um espírito, uma pessoa, seu corpo é decomposto, aquelas moléculas todas vão ser absorvidas e usadas imediatamente. Então, ele não poderia jamais recompor aquele mesmo corpo. Aquele corpo foi usado naquela existência, pronto. Mas o espírito que sobrevive, utilizando uma nova vestimenta corporal, vai reencarnar para ter novas experiências e progredir. E ele segue aqui. Após a transfiguração, seus discípulos o interrogaram dizendo: por que dizem, pois, os escribas que é preciso que Elias venha primeiro? Mas Jesus lhes respondeu: é verdade que Elias deve vir e restabelecer todas as coisas. Mas eu vos declaro que Elias já veio, e eles não o conheceram e o trataram como quiseram. É assim que farão sofrer o Filho do Homem. Então seus discípulos compreenderam que era de João Batista que Jesus lhes havia falado. Isso está em Mateus, capítulo 17, versículos 10 a 13, e em Marcos, capítulo 9, versículos 10 a 12. Quer dizer, então, os discípulos perceberam que ele estava lhe falando, né, daquele que já havia partido, tinha tido uma existência, mas que havia voltado com uma outra aparência. E com essa nova aparência, ele vivenciou uma nova experiência, quer dizer, uma nova vida, uma nova reencarnação. Então, isso é importante, né, para que a gente entenda. E aí vamos depreender qual a finalidade da reencarnação do espírito, qual seria? Justamente a de propiciar ao espírito, através de diferentes existências, oportunidade de experiências novas para reparar faltas anteriores. Então é importante que a gente vá lá no Livro dos Espíritos para entender algo que é importante. Aqui no Livro dos Espíritos, no capítulo 2, diz assim: finalidade da encarnação. Qual é a finalidade da encarnação dos espíritos?
Deus a impõe com o fim de levá-los à perfeição. Para uns é uma expiação, para outros uma missão. Por que eu quis retomar essa ideia da finalidade da reencarnação aqui no Livro dos Espíritos? Né? É um capítulo que trata da encarnação dos espíritos. Porque aqui ele diz que ela pode ser, a encarnação pode ser tanto uma expiação quanto uma experiência de missão. Mas essa ideia aqui de expiação não é expiação como um castigo, né? Não. É expiação no sentido de reparar algo naturalmente, né? Como uma lei natural. Ele vai reparar aquilo que ele não conseguiu fazer da melhor maneira. Não é punição, não é castigo. Essa ideia de expiação aqui é a ideia da tarefa ser refeita porque é natural, tem que ser refeita, ficou incompleta ou ficou mal feita, precisa ser refeita. Então, nós não podemos entender, até porque isso mudaria todo o sentido do conceito e da proposta doutrinária espírita. Então, vamos entender isso aqui. Quando a gente lê que o fim a impõe como fim de levá-las à perfeição, para uns é uma expiação, ou seja, porque existem espíritos que erram constantemente. Né? Esses espíritos, a maioria de nós, né, erramos constantemente através das múltiplas existências, e nessas múltiplas existências, como se fosse lei de ação e reação. Você faz algo e aquele algo repercute. E essa repercussão precisa ser assimilada de maneira correta. Então você precisa refazer aquela tarefa porque não foi feita da maneira ideal, ou até porque você deixou-a incompleta. Então você precisa, então a expiação nesse sentido, e não no sentido de punição, castigo e outras coisas. E aí, com que finalidade, né? Para chegar a essa perfeição, eles, né, os espíritos, devem sofrer todas as vicissitudes da existência corpórea. Todas aí também, entendamos que não é todas ipsilíteres. Não. Eles depois explicam aqui mais adiante. É todas as experiências necessárias para aquele tipo de espírito. Então é evidente que são infinitas. Infinitas não. Um número muito grande. Infinito seria algo que não termina. Mas não é isso. Mas, evidente que o espírito tem que passar por muitas e muitas experiências, né, para que ele aprenda com as vicissitudes, porque a gente só aprende assim. E a encarnação, ele diz aqui, e todas as vicissitudes da existência corpórea, nisto é que está a expiação. Ou seja, está em você realizar escolhas, você faz escolhas nas suas existências, e essas escolhas nem sempre são as melhores. E quando você faz escolhas que não são ideais, com certeza você errou, aquilo tem uma repercussão, e você vai ter que responder pelo resultado daquela escolha inadequada. E é aí que você vai aprender. Então, em nada tem de punição, muito pelo contrário. É tudo uma misericórdia divina para que você aprenda e acelere o teu processo. Então, o teu processo de evolução, o teu progresso. E ele segue, a encarnação tem ainda outra finalidade, que é a de pôr o espírito em condições de enfrentar a sua parte na obra da criação. Quer dizer, o espírito também participa da obra, ele é co-criador com Deus. Imagina que misericórdia, que maravilha, né, Deus quando ele oferece essa oportunidade. É para executá-la que ele toma um aparelho, ou seja, um corpo, em cada mundo, em harmonia com a matéria essencial do mesmo, quer dizer, o perispírito, né, será composto, né, pela matéria principal, essencial daquele mundo, a fim de nele cumprir, daquele ponto de vista, as ordens de Deus. E dessa maneira, concorrendo para a obra geral,
também progredir. Quer dizer, é interessante, né? O espírito, ele progride, você vê isso aqui embaixo ainda, digamos assim, ele diz para nós, de forma autorizada, que não é uma punição, muito pelo contrário. Deus ainda oferece a possibilidade do espírito co-criar no seu processo de evolução, no seu processo de progresso. Então, visto isso, né, a gente pode entender que a encarnação ou a reencarnação era compreendida pelos judeus, só não era, como nós vamos ver no item subsequente, ressurreição e reencarnação, somente os saduceus não acreditavam. Não é isso, Tony? Não, certamente, Marta. Esse é um tema espinhoso, muito, digamos assim. Porque eu penso que há duas maneiras de se estudar a reencarnação, ou seja, o processo reencarnatório, que, segundo o nosso ponto de vista, é o principal meio que há do espírito evoluir pela eternidade. Então, primeiro você precisa acreditar que o espírito evolui. Evolui. Não é que foi criado um espírito cada vez que nasce alguém, e quando esse alguém morre, esse espírito, sei lá, fica perdido. Então, se você acredita que o espírito evolui, o processo que há para essa evolução é a reencarnação. Você pode entender isso pela lógica, como nós estamos falando aqui, pela filosofia, pelo entendimento, por você aceitar o princípio que Deus é justo. Isso é uma maneira de você entender e aceitar o processo reencarnatório. O outro processo, por exigência de as pessoas que não acreditam, é você ir na Bíblia ou nos Evangelhos buscar trechos em que, indireta ou diretamente, isso é falado até pelo próprio Cristo, não é? Então é o que Kardec está fazendo aqui. No começo deste capítulo está trazendo trechos do Evangelho em que isso é citado, para que nós possamos entender, olha, isso não é uma invenção do Espiritismo. O Espiritismo apenas veio trazer um suporte lógico, moral, para que nós entendamos a reencarnação. Mas já no tempo do Cristo, ou até antes do Cristo, os judeus já tratavam do assunto e está aqui escrito nos evangelhos a respeito disso. Então essa é a história. Nós agora, com base nisso, vamos aceitar ou não aceitar. Cabe a cada um. O restante do capítulo vai haver outras informações que eu acredito que vão trazer subsídios válidos para que as pessoas, realmente, entendendo esse processo, possam entender também o que o livro vai mostrar mais tarde para nós, para que nós façamos a nossa reforma moral baseada neste princípio. E entender a justiça de Deus. Exatamente, né? Entender a justiça, que vai ser tratada logo no capítulo 5º, o capítulo subsequente. Isso. Então, para a gente entender isso, é que Kardec está trazendo o beabá. Está no Evangelho, está na Bíblia, existe a lógica, a interpretação filosófica moral. Tudo bem, você não quer acreditar, não acredita, mas estão aí os argumentos. Não digo que sejam provas, são argumentos. Fica a critério de cada um aceitar ou não entendê-los como provas ou não. Prova é mais complicado, mas são argumentos muito lógicos. Cada um decidir se aceita ou não aceita. Então, mas hoje vamos ficando por aqui e no próximo programa vamos dar prosseguimento a este estudo. Por hora, muito boa noite a todos e muita paz. Muita paz a todos. E vamos ouvir agora a prece de encerramento de nosso programa, na voz de Geraldo de Aquino. Jesus, dá-nos coragem para a luta, piedade para os insultos e misericórdia para as injustiças e ingratidões. Limpa nossa alma de inveja e ambições mesquinhas, de ódio e de vingança o nosso caminho. E que dentro em pouco, ao recolher-nos de novo ao calor do nosso leito, para que o sono nos dê a paz e o esquecimento das tristezas humanas, possamos sentir, Senhor, no mais íntimo de nosso ser, a doçura indefinível do Teu amor
e a grandeza incomparável da tua divina presença. Que assim seja. Acabamos de apresentar o programa Luz na Penumbra, que voltará a ser apresentado amanhã às 21 horas nesta emissora.